Fala, galera, tudo bem com vocês? Aqui o Prof. Digão, para mais uma aula de língua portuguesa, certo? E o Prof. espera que vocês estejam todos muito bem, né? Saudáveis, firmes e fortes aí, né? Nesta quarentena. Chegando já ao final do ano, né, galera? Reta final, a gente tem que ficar bem focado para conseguir terminar bem o ano, certo? Aprender o máximo de coisas possíveis, beleza? Para que o ano que vem vocês cheguem ao ensino médio com tudo, beleza? Então, o Prof. conta aí com o foco de vocês, mesmo sabendo que é difícil, eu sei, tá, gente? Eu sei. Tem muita coisa para chamar nossa atenção, mas é o que a gente pode fazer, né? A gente não pode parar, não pode abandonar tudo, né? Então, vamos aproveitar da melhor maneira possível, beleza? Qualquer dúvida, vocês sabem que sempre pode contar com a gente, né? São pouquíssimos colégios que dão essa atenção para o aluno, como nós do CCIM damos para vocês, certo? Então, vocês sabem que pode chamar a gente a hora que quiser no WhatsApp, vocês sabem que o que vocês precisarem, vocês vão contar com a gente, certo? Então, vocês já estão acostumados com isso, né? Já estudam com a gente e com certeza vão ficar até o terceirão muito bem assistidos, né? Por nós, seus professores, que damos toda essa atenção para vocês, tá? Enfim, meus queridos, dito isso, vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Nós estamos aprendendo sobre a formação das palavras, certo? Então, o prof. já ensinou para vocês o que é um radical, o que é um prefixo, o que é um sufixo, e agora a gente vai aprender quais são os processos de formação das palavras, né? Como é que elas se juntam em processos, né, para serem formadas, beleza? Então, bora lá. É isso aí, galera. Então, vamos lá aprender sobre os processos de formação de palavras, ok? Principalmente os dois processos mais conhecidos, que é a derivação e a composição, tá? Praticamente todas as palavras são formadas por meio desses dois processos. Mas existem outros que nós vamos ver aí numa próxima aula, tá? De todo modo, galera, esses dois são aqueles que mais caem em prova, são aqueles que você realmente precisa conhecer, tá? Vamos lá, então. Gente, só lembrando, nós vamos ver aqui slides do Ético, né? Que é esse material maravilhoso que a gente usa, né? Que tem muito material, não só para vocês, mas para nós, professores, também. Então, nós vamos ver aí os slides que o próprio Ético oferece para a gente compreender o material da apostila, do livro que vocês têm, ok? Então, vamos lá. Gente, primeiramente, nós vamos falar da derivação. Como o nome bem diz, derivação quer dizer que nós vamos formar palavras derivadas. O que é isso, Digão? Quer dizer que já tem uma palavra, né, já tem algum radical ali, pelo menos, né, para ter sentido, e a partir daí a gente vai derivando em outras palavras. E como é que a gente faz para derivar de uma palavra para outra, né? Como é que a gente forma? A gente tem flor, a gente forma floricultura. A gente tem o mar, a gente forma o maremoto, né? A gente tem o sol e a gente forma o verbo ensolarar. Enfim, a gente fala que o dia está ensolarado. Como é que a gente faz isso? A gente pega uma palavrinha e vai juntando coisa a ela? É basicamente isso. Então, a partir de uma palavra primária, você vai formando outras derivadas dela, certo? E esse é o processo de derivação. Só que aí, dependendo do que você acrescenta ou do que você tira para formar essa palavra nova derivada, esse processo vai ter um nome diferente. Vai ser formado por um tipo de derivação diferente, certo? Beleza? Mas é tranquilo, tá? Olha lá. A definição, né? Ocorre derivação quando de uma palavra primitiva formamos, né, por meio do acréscimo, né, de afixos, ou seja, prefixos e sufixos, coisas antes e coisas depois, outras palavras, né, as quais denominamos derivadas, beleza? Então a gente vai colocar coisinha antes, coisinha depois, e vai formar palavras novas aí numa família de palavras, beleza? Ok. O primeiro tipo de derivação, primeira derivação, é a derivação prefixal. Derivação prefixal. Se eu vou formar a partir de uma palavra primitiva uma nova palavra, e eu vou fazer isso por meio de uma derivação prefixal, o que eu vou fazer, galera? Eu vou acrescentar um prefixo, certo? A esta palavra primitiva para formar uma nova, certo? Certo, Diggs. Fácil esse. Só que você tem que saber o que é um prefixo, né, gente? Prefixo, lembra de pré. Pré veio antes, não é? Não é a primeira coisa que a gente faz? Não é o pré? Certo? Então, o pré vem no começo. Ou seja, você vai acrescentar um morfema, uma partinha de palavra ali, antes do radical, tá? No começo dessa palavra, tá?
E aí a gente vai, se você acrescentar alguma coisa antes do radical, né, no começo, para formar uma palavra nova, você formou essa palavra nova por derivação prefixal, pelo acréscimo de prefixo, certo? Então, ocorre quando há o acréscimo de prefixo ao radical. Show? Exemplo, Digão. A partir da palavra amor, eu quero formar a palavra desamor. O que, que eu fiz aí para formar essa palavra? Eu juntei o des antes, né? E o des é um prefixo, ok? Eu juntei ao amor, que é a parte que tem sentido, ou seja, o radical, né? Da palavra primitiva. E eu coloquei o des antes. Então, como eu formei essa palavra nova, né? O desamor, que é o não amor, né? A partir do acréscimo de um prefixo, quer dizer que essa palavra é formada por prefixação, ou derivação prefixal. Os dois nomes estão corretos, tá, gente? Tanto derivação prefixal quanto prefixação. É a mesma coisa. Acréscimo de prefixo, alguma coisa antes do radical. Beleza? Olha o exemplo de baixo. Eu tenho o verbo ler. Se eu quiser ler de novo, eu posso falar, eu vou reler, né? E aí eu acrescentei esse re antes do ler, ou seja, acrescentei um prefixo. Por isso que a formação da palavra, né, o processo de formação que forma a palavra reler é prefixação ou derivação prefixal, pelo acréscimo de prefixo, antes. Ok? Digam, esse re aí significa de ler de novo, de repetição? Isso, né? Ah, então quer dizer que os prefixos têm sentido? Em cima ali o des significa que é não, né? Nega o amor. O re significa que é uma repetição, que é ler de novo, né? Esse re indica isso pra gente. Isso, gente. Os prefixos, eles também acrescentam significado, né? Então, a gente tem que saber que essas partinhas de palavras que têm algum significado são morfemas, eles são afixos, prefixos quando vem antes e sufixos quando vem depois. Beleza? Muitas vezes, galera, nas perguntas, né, dos exercícios, dos trabalhos, eles perguntam sobre o sentido do prefixo, né, se ele acrescenta um sentido de repetição, de negação, tá? Isso é importante também prestar atenção, tá? Beleza. Digam, se a derivação prefixal é quando a gente acrescenta um prefixo antes do radical, o que seria uma derivação sufixal? É quando você acrescenta um sufixo. Ah, Digão, então é quando eu coloco alguma coisa na frente do radical, né? No fim, depois. Isso. Se o prefixo é antes, o sufixo é depois. Certo? Então ocorre pelo acréscimo de sufixo ao radical. Quando a gente acrescenta um morfema, né, uma partinha de palavra depois do radical, lá no fim. Ok? Exemplo. Se eu pegar a palavra feliz e formar a palavra felizmente, o que eu fiz? Eu acrescentei o mente, que é um sufixo, que veio depois do radical feliz. Certo? Beleza. O de baixo, real, eu fiz a palavra realismo, né? O que eu fiz? Eu acrescentei o ismo ali, né? Que é um sufixo, e ele foi acrescentado após o radical. Então, quando a gente acrescenta alguma coisa depois do radical, aí é derivação sufixal ou sufixação, tá? Derivação sufixal ou sufixação. Digam, esses sufixos também têm sentido? Eles têm ou sentido ou eles acrescentam, na verdade, eles mudam a classe gramatical, né? Como é o caso de felizmente. Feliz, uma pessoa feliz é uma característica, é um adjetivo, né? Mas quando eu acrescento mente, eu formo um advérbio de modo. Felizmente é o modo como alguém faz alguma coisa, tá? Então, eu posso acrescentar o mente para transformar num advérbio, ok? Digam, dá para fazer isso com qualquer adjetivo? Dá para fazer com vários, por exemplo, feroz, ferozmente. O que mais dá para fazer com mente? Calma, calmamente, e assim por diante. Tem um monte que dá, tá? Quando você tiver um adjetivo que dá para acrescentar o mente no final, você forma um rápido, rapidamente, enfim, tem um monte. Você forma um advérbio de modo, tá? Quando você acrescenta o mente a um adjetivo. Digam, vou anotar isso aqui do lado, né, para lembrar, porque é importante. Isso, é importante. Ok? Já vimos a derivação prefixal e a sufixal. E agora, Digão, derivação prefixal e sufixal? Posso fazer isso? Sim, você pode colocar alguma coisa antes e alguma coisa depois do radical, né? Eu posso acrescentar os dois afixos, um pré-fixo, né, que veio antes, e um sufixo que é no final, que é depois. Posso fazer isso sim. E aí, se você conseguir colocar os dois, colocar um prefixo e um sufixo para formar uma nova palavra, a gente vai chamar isso de derivação prefixal e sufixal.
mas tem um porém. Tem um porém. Para ser esse tipo de derivação, você pode tirar ou o prefixo ou o sufixo, e o que sobrar ainda tem sentido. Ok? Porque se não, galera, se acontecer de você tirar o prefixo ou tirar o sufixo, e o que sobrar não tiver sentido, aí vai ser um outro tipo de derivação, que é a derivação parasintética, que a gente já vai ver. Tá? Então, olha o exemplo aí. A gente tem o acréscimo de prefixo e sufixo, mas se eu tirar um ou outro, o que sobra tem sentido. Tá? Olha lá, deslealdade. Como é que a gente forma a palavra deslealdade? A gente pega o radical leal, aí a gente acrescenta o des, que é um prefixo antes, e o dade, que é um sufixo depois, certo? Como a gente está vendo ali, ó, no primeiro exemplo, a gente pegou o leal, colocou o prefixo antes, des, e o dade, que é o sufixo depois, certo? Para formar a palavra deslealdade. Beleza, Digão. Se eu tirar o des, o que sobra? Lealdade. Existe lealdade? Existe entre as pessoas. Se eu tirar o dade, fica desleal. Existe uma pessoa desleal? Sim, existe. Então, o que acontece? Eu tenho prefixo, eu tenho sufixo, mas se eu tirar um ou outro, o que sobra ainda tem sentido. Isso é derivação prefixal e sufixal. Tá bom? Olha o de baixo. Infielmente. Se eu tirar o in, sobra fielmente. Existe. Se eu tirar o mente, sobra o infiel. Existe? Existe. Então, se eu tirar um ou outro, o que sobra ainda tem sentido. Tá? Se eu tirar o prefixo ou tirar o sufixo, o que sobrar ainda tem sentido na língua, ainda é uma palavra da língua. Ok? Isso é derivação prefixal e sufixal. Show? A gente acrescenta prefixo e sufixo, mas eu posso tirar um ou outro. O que não vai acontecer na derivação parasintética, tá? Que é esta próxima aqui, ó. Na derivação parasintética, galera, o que ocorre aí? A gente tem o acréscimo simultâneo também do prefixo e do sufixo. Da mesma forma que o anterior, que é a derivação prefixal e sufixal, eu acrescento tanto um prefixo quanto um sufixo. Só que se eu tirar um ou o outro, não vai sobrar algo com sentido. Tá? Não vai sobrar algo que exista na nossa língua. Certo? Então, olha o exemplo aí, galera. Anoitecer. Anoitecer a gente sabe que vem da noite, vem da palavra noite, certo? Certo, digamos. Só que aí para formar o verbo anoitecer, o que eu fiz? Eu coloquei o a antes do noite e coloquei o ecer depois. Eu acrescentei o prefixo a e o sufixo ecer. Ok, formou a palavra. Então eu acrescentei prefixo e sufixo. Só que não tem como eu tirar um ou tirar o outro. Se eu tirar o a, fica noitecer. Existe noitecer? Não existe noitecer. Tá? Só existe o anoitecer. Ok. Se eu tirar o ecer, fica à noite. À noite, mas não é aquele à noite adverbial, não, tá, gente? Fica o à noite. Tem como acabar uma palavra em T, em português? Não. Né? Então, não forma outra palavra possível na língua. Tá? Então, se eu tirar o prefixo ou tirar o sufixo, forma uma coisa nada a ver. Uma coisa que não existe. Ok? Por isso que a gente chama de derivação parasintética. Eu não posso tirar um ou tirar o outro, como a gente fez na derivação prefixal e sufixal. Tá? A formação é a mesma, acrescenta prefixo e sufixo. Só que na derivação prefixal e sufixal, você consegue tirar um ou outro e ainda sobra algo com sentido. Tá? Na parasintética, não. Tirou um ou tirou o outro, perde sentido que sobrar. Beleza? Olha o outro exemplo de baixo aí. O empobrecer. Empobrecer. É a mesma coisa. Você pega o radical de pobre, que é pobre, 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 pobre. E aí você acrescenta. E aí você acrescenta. A voz já está falhando. Acrescenta o em, que é o prefixo, e acrescenta o ecer, que é o sufixo, que vem depois, né? Algo antes e algo depois. Se eu tirar o em, fica pobrecer. Existe isso? Se eu tirar o ecer, fica empobre. Existe isso em português? Não. Então, neste caso, nós temos derivação parasintética. Tem prefixo, tem sufixo, mas eu não posso tirar nenhum dos dois. Fechou, Diggs? Aí vem a derivação regressiva. Nossa, Digão, quanta derivação? É derivação prefixal, derivação sufixal. Derivação prefixal e sufixal.
que é aquela que eu posso tirar um ou outro que ainda sobra sentido. E aí vem a parasintética, que é igual a essa prefixal e sufixal, tem os dois, mas eu não posso tirar nenhum dos dois. Isso. E aí vem a derivação regressiva. Digam, regressiva quer dizer que vai regredir, que vai tirar pedaço e não aumentar? É tipo isso, né? Você vai meio que voltar um pouquinho, tirar um pedacinho às vezes, tá? Consiste, então, na redução da palavra primitiva, né? Pela eliminação, né? Você tira o morfema no final da palavra, tá? Por esse processo obtém-se uma nova palavra, ou seja, uma palavra derivada. Só que agora regredindo, né? Por regressão, ou seja, derivação regressiva. Exemplo. Se eu pegar a palavra dançar e eu tirar o R, eu formo a dança. Eu formo um substantivo deverbal, que a gente chama, né? A gente tira um substantivo do verbo, tá? Então, tá vendo? Nas palavras primitivas, nós temos verbos. E aí a gente forma as derivadas a partir desses verbos. Então, debater, eu formo o debate. Amparar, eu formo o amparo. Combater, eu formo o combate. Escutar, eu formo a escuta, né? Tirando o Rzinho ali, tá? Digam, isso que sobrou é o tema. A gente aprendeu na outra aula que o tema é a junção do radical mais a vogal temática. Então, eu tenho o tema desses verbos aí formando novas palavras. Isso, tá? E vocês percebem que todas essas palavras aí, elas são deverbais, né? Então, quando aparecer alguma coisa escrita assim, é um substantivo deverbal, o que isso quer dizer? Que veio de um verbo, tá? Que é formado por derivação regressiva. Ok? Outra coisa importante, percebam que esses substantivos deverbais, todos eles indicam uma ação, né? A dança é uma ação, o debate é uma ação, o amparo é uma ajuda, né? Uma ação, o combate é uma ação, a escuta é uma ação, certo? Então, geralmente não. Todos os substantivos deverbais, né, que a palavra primitiva era o verbo, e a partir dele veio o substantivo deverbal, todos eles indicam ação e não coisas, tá bom? Já fica a dica aí para vocês também. Beleza? Essa é a derivação regressiva, então, tirando o R dos verbos ali. Beijar o beijo, abraçar o abraço, assim por diante. Ok? Beijo e abraço são substantivos deverbais, formados por derivação regressiva. Ok, digam. Última derivação, gente, são 6 derivações. A última é a derivação imprópria. Imprópria. Digam, por que ela é imprópria? O que isso quer dizer? Eu vou tirar ou vou colocar coisas? Você não vai fazer nada. Na dica de nada. Na derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal e parasintética, a gente acrescenta prefixo ou sufixo ou os dois, certo? Na derivação regressiva, a gente tira. Tira lá o Rzinho do verbo para formar novos substantivos, certo? Na derivação imprópria, você não faz nada. Você não acrescenta nada, você não tira nada. Digão, então, como é derivação? Você deriva o uso. Como assim, Digão? Você pega uma palavra que geralmente é usada para uma função gramatical e você usa ela com outra função. Você troca a classe gramatical da palavra, certo? Isso é uma derivação imprópria. Até por isso que chama imprópria, porque você faz um uso, digamos, que não é o comum, não é o uso próprio da palavra, certo? É um uso impróprio dela, digamos assim, não comum, tá? Então, olha aí, consiste em um tipo de derivação que acontece pela mudança da classe gramatical da palavra. Então, você não vai acrescentar nada, você não vai tirar nada, você vai simplesmente pegar uma palavra que existe na língua e usá-la de maneira distinta, usar de maneira diferente. Então, sei lá, você vai pegar um verbo e vai usar como se fosse um substantivo, você vai pegar um adjetivo e vai usar como se fosse um substantivo, né? Você vai pegar nesse caso aí, ó, um advérbio de negação, que é o não, e transformar num substantivo, né? É praticamente a capacidade de substantivar as coisas, né? Transformar em substantivo. Então, olha o exemplo aí. Ele me disse um sonoro não. Ele me disse um sonoro não. É como se ele me dissesse uma coisa. É como se eu falasse assim, ele me disse um segredo. Ele me disse uma palavra. É como se eu falasse isso, uma coisa. Ele me disse uma coisa. Certo? O que eu fiz? Eu peguei a palavra não, que serve para negar coisas, né, que é um advérbio de negação, a gente usa geralmente com verbo, né? Ah, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não gosto disso, eu não acordei cedo, eu não, né? A gente costuma usar o não para negar as coisas, ou seja, é um advérbio de negação. Mas nesse caso, o não foi uma coisa que foi dita para ele.
É como se eu pudesse colocar a palavra coisa no lugar, né? E trocar por uma ali, né? Ele me disse uma coisa, uma sonora coisa. Ok? Então, esse não aí, ele foi transformado no substantivo. Digam, como é que eu tenho certeza disso? Tem o um antes, que um determinante, né? Um artigo aí, no caso, um artigo indefinido, certo? Tem um sonoro ali para caracterizar o não, ou seja, eles colocaram um adjetivo sonoro para caracterizar a palavra não. A gente só usa adjetivo para caracterizar substantivo, certo? Então, é como se esse não fosse um substantivo nesse caso. Bom? Então, eu usei uma palavra que já existe na língua com uma classe gramatical diferente. Ok? Isso é derivação imprópria. Não acrescenta, não tira nada. Show de bola? Show de bola. Ok. E aí, galera, nós temos então esses 6 tipos de derivação e temos mais 2 tipos de composição. Digão, o que é composição? Gente, neste caso, nós vamos formar as palavras compostas, por isso que é composição. Digamos, quer dizer que a gente vai pegar mais de uma palavra, juntar para formar uma palavra nova? É tipo isso, tá? Os processos de composição é quando a gente pega mais de um radical, mais de um radical de palavras primitivas diferentes, certo? E aí a gente acaba juntando para formar as palavras compostas. Geralmente a gente vê essas palavras com hífenzinho, né? A gente conhece as palavras compostas quando tem um hífenzinho assim, certo? Tipo arco-íris, né? Mas tem as regras de hífen aí depende, tá, gente? A gente tem de analisar depois essas regrinhas aí separadamente. Nem todas as palavras compostas, né, têm hífen. Tem algumas que a gente, inclusive, junta, até perdendo partinhas das palavras, tira um pedacinho daqui, um pedacinho dali e junta para formar uma nova. Só que tem mais de um radical, tá? Tem mais de uma parte com sentido primário ali juntando, tá bom? Então, é o processo que consiste em formar palavras pela união de 2 ou mais radicais, né? E aí dá seu nome de composição. A composição pode ocorrer de 2 maneiras, ou por justaposição ou por aglutinação, tá? Beleza. Galera, por justaposição, as palavras se unem e não sofrem alteração na sua estrutura, ou seja, eu simplesmente coloco uma coisa do lado da outra. Deixa eu ver aqui se tem 2 coisas para eu mostrar. Aqui, ó, o documento do carro e a minha carteira. Beleza. Quando eu vou formar uma palavra por justaposição, eu pego uma palavra, pego a outra e junto. Eu não mudei nada aqui, eu simplesmente juntei. Digam, tipo passatempo, eu pego a palavra passa, a palavra tempo e isso. Tipo isso. Tipo arco-íris, eu pego a palavra arco, a palavra íris e junto. É isso, é isso, é isso. Tipo guarda-roupa, pego guarda, pego roupa e isso. Isso é justaposição. É quando você coloca uma coisa do lado da outra inteirinha, assim. Você pega 2 palavras e junto. Certo? Ok. Então, olha os exemplos aí, tipo pontapé. Você junta pé, do jeitinho que está escrito e gruda. O guarda-chuva, né? Você junta o guarda-chuva ali, ó, e junta. Show? Show, Dix. Beleza. Agora, isso daí é justaposição. Como que se forma a aglutinação? A aglutinação, galera, vai ter uma supressão de um ou mais elementos fonéticos. O que é isso? Para juntar, você vai ter que tirar um pedacinho, tá? Um pedacinho de uma palavra, um pedacinho da outra, e aí cada uma é formada de um jeito diferente. Então, por exemplo, aguardente. O que aconteceu em aguardente? Eu simplesmente tirei um A. Né? Eu só tirei um A, porque não dá para ter 2 A seguidos em língua portuguesa. Então, eu só suprimi um som ali, né? Um fonema, que foi o A. Né? Tipo, eu deixei o A da água e tirei o A do ardente para não ficar... ou, sei lá, tirei o A da água e deixei só o A do ardente, isso não importa. A gente suprime um sonzinho, ok? Beleza? Agora, olha a palavra embora. Embora, galera, vem de em boa hora. É a junção dessas 3 palavrinhas aí. Em boa hora. Tem mais de um radical. Tem um radical de boa, um radical de hora aí. Certo? Só que na hora de juntar fica embora. Né? Então, eu tive de tirar partes aí, né? Tive de tirar uns pedacinhos aí. Né? Eu tirei o A do boa
né? O H do hora não apareceu, mas ele não tem som também, de todo modo, certo? Para conseguir juntar aí, né? Mantive só um O, né? Tive que tirar um O ali também, certo? Senão não tem como juntar isso em língua portuguesa, tá? Você tem que fazer as alterações para ter o som possível, ok? Existem várias palavras, tá, galera? Algumas até um pouco diferentes, tipo vinagre. A palavra vinagre vem de vinho mais acre, que é azedo, acre. Aí na hora de juntar, você faz algumas transformações, vira vinagre, né? É vinho acre, vinho azedo, tá bom? É, a palavra fidalgo é filho de algo. Fidalgo vem de filho de algo. Aí na junção ali, ó, perde alguns fonemas. Então, quando a gente forma uma palavra a partir de outras, mas tem perda de elementos fonéticos, né? Você tira, faz a supressão de alguns elementos para juntar, aí é composição por aglutinação. Quando você simplesmente coloca um do lado do outro, aí é composição por justaposição, justapõe. Ok? Beleza? Bom, gente, é isso aí. Até a próxima, seus lindos. Espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer dúvida é só chamar o prof no WhatsApp, beleza? E tamo junto. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.